Em janeiro de 1959, um grupo de 9 estudantes e jovens engenheiros soviéticos, todos experientes em expedições, partiu para uma aventura que deveria ser a mais desafiadora de suas vidas, liderados por Igor Dyatlov, um estudante de 23 anos. Eles planejavam atravessar uma rota de alta dificuldade nos montes Urais. Mal sabiam eles que essa jornada se tornaria um dos maiores e mais assustadores mistérios do século XX. O grupo estava animado, tirando fotos e registrando tudo em diários. Eles eram jovens, fortes e preparados. A última entrada no diário coletivo, datada de 31 de janeiro, descreve um avanço lento, mas constante, em direção ao seu objetivo final, a montanha Otorten. Depois disso, o silêncio. Um silêncio que duraria semanas e que daria início a uma busca desesperada. O prazo combinado para o retorno de Dyatlov era 12 de fevereiro. Quando eles não apareceram, as famílias começaram a se preocupar. No entanto, as autoridades só iniciaram as buscas oficialmente no dia 20 de fevereiro. A demora era comum na época, já que atrasos em expedições como essa podiam acontecer. Equipes de resgate, compostas por voluntários, militares e aviões, foram enviadas para a vasta, inóspita paisagem congelada dos Urais por dias. Eles sobrevoaram a área, vasculharam vales e encostas, mas não encontraram absolutamente nada. Nenhum sinal de vida, nenhum vestígio do acampamento. Ao esperançal de encontrá-los vivos diminuía a cada hora que passava. Onde poderiam estar 9 pessoas em uma área tão remota, sem deixar nenhum rastro? A angústia crescia e a pressão para encontrar respostas aumentava. A neve cobria tudo, transformando a paisagem em um labirinto branco e silencioso, escondendo um segredo terrível. Finalmente, no dia 26 de fevereiro, uma das equipes de busca avistou algo na encosta de uma montanha, conhecida pelos povos locais como Rolat Shahel, que significa Montanha da Morte. Era a barraca do grupo. Mas algo estava muito errado. A barraca estava parcialmente coberta de neve e, mais chocante ainda, havia sido rasgada de dentro para fora. Era como se os ocupantes tivessem cortado tecido em um ato de pânico, desesperado para escapar. Dentro da barraca, todos os pertences do grupo estavam lá. Mochilas, roupas quentes, sapatos, comida e até mesmo dinheiro. Por que eles fugiriam para o frio congelante de menos 30 graus, sem a proteção adequada? O que poderia ser tão aterrorizante a ponto de Faz-Clos abandonar tudo? Essa descoberta foi apenas o começo do pesadelo. A partir da barraca, uma série de pegadas descalças ou apenas de meias seguia em direção a uma floresta próxima. Não havia sinais de luta, nem de outras pessoas. Apenas as pegadas dos 9 estudantes, afundando na neve profunda em uma fuga silenciosa e inexplicável. Seguindo as pegadas, os investigadores chegaram à beira da floresta, a cerca de 1,5 km da barraca. Lá, sob um grande pinheiro, encontraram os primeiros 2 corpos. Eram Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko. Ambos estavam descalços e vestidos apenas com roupas de baixo. Ao lado deles, os restos de uma pequena fogueira. Os galhos da árvore acima deles estavam quebrados até uma altura de 5 metros, sugerindo que alguém tentou subir, talvez para procurar o acampamento ou para fugir de algo no chão. A causa oficial da morte foi hipotermia, mas a cena era bizarra. Por que eles estavam tão longe da barraca e tão mal vestidos? A busca continuou. Não muito longe dali, em uma linha reta de volta em direção à barraca, mais 3 corpos foram encontrados em posições que sugeriam que estavam tentando retornar ao acampamento. Eram os de Igor Dyatlov, o líder,
Zinaida Komogorova e Rustem Slobodin. Eles também estavam mal vestidos, congelados, em poses de desespero. Slobodin tinha uma pequena fratura no crânio, mas nada que pudesse tê-lo matado instantaneamente. A imagem era clara. 5 pessoas haviam morrido de frio. Mas a questão principal continuava. Por que eles saíram da barraca? E o que aconteceu com os outros 4? A verdadeira reviravolta no caso veio 2 meses depois, em maio, quando o degelo revelou que a neve escondia. Os 4 membros restantes do grupo foram encontrados em uma ravina, a cerca de 75 metros da árvore onde os primeiros corpos foram achados. E o que foi descoberto com eles transformou um caso trágico em um mistério aterrorizante. Lyudmila Dubinina, Alexander Zolotaryov, Nikolai Tibobrinov e Alexander Kolevatov estavam em um estado muito pior do que os outros. Tibobrinov tinha um dano craniano massivo. Zolotaryov e Dubinina tinham múltiplas costelas quebradas. O mais chocante era que esses ferimentos internos gravíssimos não tinham nenhum sinal externo correspondente. Era como se eles tivessem sido atingidos por uma força de pressão imensa, comparável a um acidente de carro em alta velocidade. Para tornar tudo ainda mais estranho, Dubinina estava sem a língua e os olhos. Zolotaryov também estava sem os globos oculares. Os médicos legistas não conseguiram explicar como esses ferimentos ocorreram. Não havia hematomas, não havia marcas de luta, apenas ossos esmagados por dentro. Além dos ferimentos inexplicáveis, outras descobertas bizarras surgiram. Algumas das roupas dos corpos encontrados na ravina apresentavam níveis significativos de radiação. Não era uma quantidade letal, mas era anormal e inexplicável. De onde veio essa radiação? Outro detalhe curioso era a troca de roupas. Zolotaryov estava usando o casaco e o chapéu de Dubinina, enquanto ela tinha um pedaço da calça de lã de Krivonichenko enrolado no pé. Isso poderia sugerir que os sobreviventes pegaram as roupas dos que já haviam morrido para se proteger do frio, o que seria uma atitude lógica. No entanto, combinado com os outros elementos, apenas adicionava mais uma camada de estranheza ao quebra-cabeça. O investigador principal do caso, Lev Ivanov, encerrou a investigação abruptamente em maio de 1959, declarando que os estudantes morreram devido a uma força natural desconhecida e avassaladora. Os arquivos foram selados e classificados como secretos por décadas, alimentando todo tipo de especulação e teoria da conspiração. Com o caso oficialmente encerrado de forma tão vaga, as teorias começaram a surgir aos montes. Uma das mais aceitas por muito tempo foi a de uma avalanche. A ideia seria que uma placa de neve deslizou sobre a barraca, forçando os estudantes a cortá-la para sair e fugir. Depois, desorientados e no escuro, eles teriam se perdido e morrido de frio. Essa teoria explicaria a fuga da barraca, mas falha em explicar os ferimentos internos severos, a falta de evidências de uma avalanche no local e a presença de radiação. Como uma avalanche poderia esmagar costelas sem deixar um único hematoma? E por que eles correram ladeira abaixo, em vez de para o lado, que seria a rota de fuga mais segura? Outra teoria popular envolve testes militares secretos. A região dos Urais era uma área sensível durante a Guerra Fria. A hipótese é que os estudantes testemunharam acidentalmente um teste de algum tipo de arma, talvez um míssil ou um dispositivo sônico. Isso explicaria a fuga repentina, os ferimentos por pressão e talvez até a radiação. Relatos de outros grupos de caminhantes e moradores locais mencionaram ter visto estranhas esferas ou luzes laranjas no céu naquela noite, na mesma direção da Montanha da Morte.
O próprio investigador Lev Ivanov, anos depois de se aposentar, admitiu que foi pressionado por altos oficiais a encerrar o caso e que acreditava que essas esferas voadoras estavam envolvidas. No entanto, não há nenhum documento oficial que comprove a realização de testes militares na área naquela data específica. O governo russo sempre negou essa possibilidade. Além das explicações mais terrenas, o mistério do Passo Dyatlov abriu portas para teorias muito mais fantásticas. Alguns sugerem um encontro com criaturas desconhecidas, como o Yeti, o Homem das Neves siberiano. Isso poderia explicar o pânico e a fuga, mas não os ferimentos específicos ou a radiação. Outros falam em fenômenos naturais, raros e bizarros, como o infrassom. O vento, ao passar pela topografia da montanha, poderia gerar um som de baixa frequência, capaz de causar pânico intenso, náusea e desconforto, levando o grupo a fugir irracionalmente. Essa teoria explica a fuga, mas novamente, não explica os ferimentos fatais e a radiação. E claro, há a teoria de um ataque alienígena, impulsionada pelos relatos das luzes no céu. Para muitos, essa seria a única explicação que poderia abranger todos os elementos bizarros do caso. Uma força não humana, com tecnologia desconhecida. Décadas se passaram. O caso foi reaberto e fechado várias vezes. Em 2019, promotores russos anunciaram sua conclusão final. Uma avalanche foi a culpada. Eles usaram modelos de computador para mostrar que uma pequena avalanche de placa poderia ter ocorrido e que a baixa visibilidade teria impedido o grupo de encontrar a barraca novamente. Essa conclusão, no entanto, foi recebida com muito ceticismo por pesquisadores independentes e pelas famílias das vítimas. Ela simplesmente ignora os fatos mais perturbadores do caso: os ferimentos internos sem trauma externo e a radiação. Hoje, o Passo Dyatlov, nomeado em homenagem ao líder da expedição, continua sendo um local de peregrinação e mistério. Mais de 60 anos depois, a verdade sobre o que aconteceu naquela noite congelante nos Montes Urais permanece enterrada sob a neve do tempo. 9 jovens partiram em busca de aventura e encontraram um destino que desafia toda a lógica e explicação. O que quer que eles tenham encontrado na Montanha da Morte foi poderoso o suficiente para transformar uma expedição dos sonhos no maior mistério não resolvido da Rússia. Obrigado por assistir. Se você tem sua própria teoria, deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta.